Na beira quente do asfalto, o vento corta o sertão. Lá onde o silêncio ecoa, ecoa feito um trovão. Foi num setembro sem pressa, dia 20 foi marcado, que esses anjos de gás subiram para o céu, calados. Era noite ou era sonho? Ninguém consegue entender. Dois carros em uma curva, um instante a se perder. Entre Carnaíba e Flores, ainda resta a cicatriz, onde a marca do destino deixou a noite infeliz. Jonathan, sempre sorrindo, com planos no coração, com Maísa, a flor do riso, amigos nessa união. Dois jovens, duas promessas, dois sóis a clarear, mas se o sopro da fumaça fez o mundo desabar. O carro ardeu no silêncio, as chamas foram ao ar, e a estrada guarda um grito que ninguém pôde escutar. Só a brisa sabe o cheiro, só o céu viu o final, um abraço sem retorno, um desencontro fatal. Nem rosto, nem esperança, só arcada para contar que foram eles tão belos que a morte veio buscar. Mas não se apaga essa história, não se enterra uma dor, já que a lembrança ainda pulsa mais forte que o motor. Os anjos de gás voaram pro céu da eternidade, testemunhas de um descaso, da pressa, da insanidade. Quem vive na estrada sabe que o risco é sempre irmão e o erro de um milésimo vira eterna solidão. Esse filme que começa é chaga que não fechou, é memória que se acende onde a vida se apagou. Na BR onde a esperança foi embora sem frear, que o amor seja o freio para a vida continuar. Em 1995, o calendário virava e o Brasil se renovava. Fernando Henrique chegava ao Planalto e a nação se ajustava. O Plano Real seguia firme, domando aquela inflação, enquanto a internet comercial mudava a comunicação. Na TV, Malhação estreava, falando da vida e de escola. E nos palcos, o El Chan fazia o país dançar na viola. Mas nem tudo era festa, o país sentiu no coração, com conflitos e tragédias que marcaram a nação. Foi um tempo de mudanças, de esperança e desafio. O Brasil navegava entre correntes de um mar bravio. E no sertão de Afogados, sob o sol a brilhar, histórias começaram que o tempo não pôde apagar. Em 20 de junho, Dona Rose celebrou, pois Jonathan vinha ao mundo e o primeiro choro ecoou. E Dona Ana, quando em dezembro trouxe o primeiro dia, recebia Maísa com ternura e alegria. Dois destinos soprados pelo vento do sertão corriam a vida lado a lado, juntos pegados na mão. Para começar essa história, o verso vem eternizar que o ano 95 foi o início de um amar. Eu tinha mais bem pequenininha, engravidei dele, mas não sabia. Quando eu fui fazer o primeiro exame, eu disse, você não está com 3 meses, está com 9 meses, daqui a 10 dias. Aí eu disse, meu Deus, e agora, Senhor? Eu com a cabeça lá também. Chegou uma surpresa que alegrou o pai dele teve um filho homem, que nasceu o primeiro dele.
pai dos meus 3 filhos. A mais lembrança que eu tenho mais é de Magda e de Jonathan. Porque eles sempre juntos. Para passar, para lembrar um pouco da história da minha estrelinha, né? E hoje encontra com Deus. Quando ela nasceu, eu lembro que eu fiquei muito feliz, apesar de todas as diferenças da vida que passava, enfrentava problemas, mas quando eu me senti com ela nos meus braços pela primeira vez, eu não consegui imaginar tanta beleza que estava no meu braço. Ela sempre foi uma pessoa linda, maravilhosa, que eu não consigo entender se eu merecia realmente isso. Meu nome é Flávia Marques. Eu conheci Jonathan e Maísa num período de tempo curto, menos de 1 ano. No dia que eu os conheci, primeiro foi Jonathan, né? Eu conheci Jonathan. E eu já gostei dele, já é a primeira vez, né, que eu já gostei dele. Depois, com poucos dias, eu conheci Maísa. E aí, depois disso aí, eles viviam praticamente, moravam lá em casa, né? Dormiam lá. Oi, sou Tatiane Almeida. Eu vou falar um pouquinho da Maísa e do Jonathan. Eu morava em São Paulo e vim morar em Afogados da Engazeira. Então, quando eu vim pra cá, eu não tinha família, não tinha amigo, não tinha primo, não tinha ninguém próximo, só o marido. E aí, eu trabalhava na loja, na Playcell. E aí, de pequenininho, aí cresceu um pouquinho e a gente botou um funcionário, botou o segundo funcionário. E é onde entra a Maísa. A Maísa começou a trabalhar lá na loja. E assim, ela foi quem me adaptou aqui em Afogados. Porque era minha amiga, era como se fosse da minha família. Ela me acolheu aqui, ela me acolheu, me apresentou a cidade, fez eu me acostumar. Porque nisso era muito difícil eu me acostumar aqui. E Maísa, para todo canto que ia, era colada com ela. Ela trabalhava o dia inteiro, era o lanche de noite, eram saídas de final de semana, restaurante, barzinho, tudo era com ela. Então, assim, ela era como se fosse a família. Era mais do que um irmão para mim. E o Jonathan, foi Maísa que trouxe o Jonathan. Depois de um bom tempo já, que a loja já estava adaptada, que já teve umas trocas de funcionários, o Jonathan chegou lá na loja.
Jonathan chegou num período maravilhoso da minha vida, que foi a época que eu estava grávida. Era um menino educado, super amável, amoroso, cuidava da loja como ninguém. Era um amor, um amor, um amor. Me chamo Sandy, conhecida como Sam aqui na cidade. Eu conhecia tanto Maísa como o Jonathan e acho que, se não me falha a memória, a gente se conheceu na época da Playcell. Eu tinha amizade na época da Playcell já com a Kátia, com a Amanda, e eu ia sempre lá e acabei conhecendo eles por lá. Maísa e Jonathan, quando estavam juntos, era sinônimo de alegria. Se era no trabalho, se era no barzinho, no carnaval. É difícil lembrar e não se emocionar. Eu acho que em relação a tudo que a gente viveu, era sempre alegria, era sempre sorrindo, porque John ele era de sorriso fácil, abraço em casa. Quando praticamente a gente se encontrava quase toda noite. Era sempre marcar com a olhando pro céu, jogar a conversa fora. Mas era minha prima. Porém, a gente não tinha tanta aproximação, mesmo sendo prima. E eu fui trabalhar na Playcell e ela já trabalhava lá. Então, a gente se aproximou, criou um laço de amizade e ficamos mais juntos, mais próximas. E Jonathan eu conheci através de Maísa, ele já era amigo dela e era meu amigo de trabalho também. Então, a gente construiu uma amizade, nós três. Conheci Jonathan através de Maísa, da Playcell, a gente trabalhou junto. Eu e Maísa se conhecemos há muito tempo, que a gente também é prima. E conheceu, nós saímos muito, ela me aconselhava muito. Meu nome é Ítalo Marques, eu sou amigo de Jonathan e de Maísa. Eu conheci Jonathan através da quadrilha Junina Sanfoná, aqui de Afogados de Angazeira, que era onde eu dançava na época. E através dele eu conheci Maísa, pouco tempo depois. Foi um encontro de almas, assim, porque nós parecíamos muito, os três, em muitas coisas, em outras nem tanto. E nossa amizade começou a ser construída a partir daquele final de semana. Conhecer os dois foi uma das melhores coisas da minha vida, acho que um dos maiores presentes que Deus me deu. A gente aproveitou o que tinha para aproveitar, a gente curtiu muito, a gente nunca ficou sem dizer que amava o outro. Em 2015 despontou no Brasil, com a Copa passada e o clima febril. A economia tremia, a inflação crescia e a política vivia a sua ventania. Dilma no Planalto em segundo mandato, mas protestos nas ruas mostravam o impacto. O fora ecoava, o país dividido, entre vozes de fé e um grito ferido. A crise atingia o prato e o bolso do povo. O desemprego chegava, cenário de novo. Mas entre problemas e tanto pesar, o brasileiro insistia em continuar. Foi um ano de lutas, de queda e de fé, com passos incertos na beira do pé. Mas mesmo com dor e um céu carregado, o Brasil não deixou de sonhar acordado. Eis que, enfim, em setembro, no sertão de Afogados, as cores dançavam nos céus encantados. Surgia, vibrante, a primeira emoção, a festa das cores, pintando o chão.
sou irmã de Maísa. Na noite anterior ela foi para outra festa, era aniversário de uma prima minha, e ela chegou, acho que de uma certa forma estava sentindo o que ia acontecer, porque ela chegou de madrugada me abraçando, dizendo que me amava. Meu nome é Magda Milani, eu sou a irmã de Jonathan. A última vez que eu tive com Jonathan foi um dia antes, por incrível que pareça. E aí Jonathan foi com brincadeira, me abraçou e começou a me beijar. Aí fui e a gente tá ali, né, com aquela brincadeira e tudo. Isso foi o último momento que tivemos. No final de semana do acidente, da sexta para o sábado, eu acordei no sábado de manhã, depois de ter tido um pesadelo, e eu fui até o quarto da minha mãe iniciar ela. Eu tinha tido esse pesadelo com o Jonathan, e ela disse: não, isso não é nada demais, você só tem que rezar e depois você fala para ele. Tá. Nunca tinha tido isso de pressentimento, de sonhos desse tipo, de pesadelos desse tipo, enfim. Foi a primeira vez que aconteceu. Por ter sido a primeira vez que aconteceu, deixei pra lá, acabei esquecendo. No sábado, ele chegou na minha casa pra gente comprar camisa pra ir pra festa no outro dia, que seria no domingo. A gente desceu até a rua, nós encontramos com Maísa e nós fomos até uma loja comprar a camisa nós três. Acabou que nessa ida nem lembrei de falar isso do sonho nem nada. Quando eu estava foi fazer a unha, fazendo comigo, porque eu trabalhava muito na semana todinha, não tinha tempo pra nada. Aí eu disse: meu filho, sai de casa, eu quero lhe ver. Abri a porta do quarto dele, olhei pra ele assim, disse: meu filho, é mim. Só fiz isso, disse, eu pedi a ele um dia antes: não sai de casa sem me abraçar, viu, Jonathan? Eu disse: tá bom, mãe. E eu demorei muito. Eu vou fazer cabelo, unha. O combinado era que a gente se arrumasse na minha casa e fôssemos juntos para a festa, no domingo. A gente começou a se arrumar e teve um momento que Jonathan lembrou de ter esquecido alguma coisa em casa. Nesse momento ele disse que tinha que ir até em casa para pegar isso que ele esqueceu, não lembro o que foi, e ele foi até em casa. Quando ele chegou na casa dele, que é um pouco distante daqui do centro, ele mandou mensagem para a gente dizendo que tinha esquecido a chave na minha casa. Ou seja, ele foi sem chave. Como era distante para ele voltar para lá de novo, ele pulou o muro da casa dele. Ele pulou, pegou isso que ele tinha para pegar, eu não lembro se era o ingresso da festa, eu não lembro bem o que era. Aquele domingo começou normal. A gente estava em casa assistindo filme, ele me mandou mensagem no WhatsApp perguntando se ele podia pegar a moto para poder ir na casa dele. Eu falei: não, John, eu vou te levar. Aí a gente peguei o carro, eu e meu marido, a gente foi até a casa dele, ele pegou o óculos, pegou algumas coisas dele em casa, a gente voltou. Eu fui deixar ele na sua casa, Ítalo, que ele ia pra festa com você. E foi a última vez que eu vi ele com vida, ele entrando na sua casa. Quando ele chegou na minha casa, quando ele retornou, ele estava com o braço machucado, que ele ralou quando ele pulou o muro. E nós começamos a se arrumar. Quando a gente estava saindo, como nós sempre saíamos de carro juntos, Maísa perguntou para mim: Ítalo, você vai beber? Eu disse: vou. Aí ela disse: então é melhor que a gente vá com outra pessoa, para a gente não ir de carro com você dirigindo. Ítalo não saiu de carro, não foi de carro. Ele pediu para o pai dele levar eles. Então, nesse momento que a gente entrou no carro do meu pai, os três atrás, foi que eu lembrei do sonho que eu tive com o Jonathan. E eu disse a ele. E ele falou: isso não deve ser nada. E a gente seguiu até a festa. Chegando lá, meu pai disse: vou ficar aqui do lado até a festa acabar, porque era uma festa à tarde, acabaria cedo. Ele disse: vou ficar aqui do lado, quando acabar a festa eu levo vocês de volta para casa. Atenção!
chegando lá, os meninos, na verdade, conheceram o pessoal da cidade de Flores, que eu já conhecia através da quadrilha, né, que eu dançava. E nós ficamos lá naquela turma, fizemos amizade, eles fizeram amizade com os meninos, eu já conhecia. Acabou chegando lá, eu acho que já no meio pro fim da festa a gente acabou se conhecendo. Foi muito rápido, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, parecia já é amigo. Porque a primeira pessoa que eu me encontrei quando eu cheguei lá foi ele. Eu de costa, como ele sempre fazia, chegava, me abraçava e me levantava. Aí eu disse, oxe, isso aqui é Joy, quando eu vi era ele. Me deu outro abraço apertadíssimo. Aí a gente ficou conversando, só não tiramos fotos. Acho que a gente viveu tanto que era uma despedida, só que a gente não sabe. Quase no final da festa, Maísa chegou com Dionísio, que era o primo dela, e apresentou a gente. E tinha acabado de chegar na festa. Apresentou a gente ficou lá curtindo tudo. E nesse momento, eu não sei explicar, mas como se tivesse acontecido alguma coisa que me afastou de todo mundo. Eu lembro de ter ficado encostado nas grades, na frente da caixa de som do palco, vendo toda aquela movimentação. E nesse dia foi o que eu fiz. Eu cheguei mais cedo e fui dormir, mas eu não fui dormir no meu quarto. Nesse dia deu vontade de dormir com a minha mãe, no quarto da minha mãe. Eu entrei no quarto dela e deitei lá e fui dormir, enquanto ela ainda estava no aniversário do meu tio. A gente estava esperando, porque ele sempre dormiu lá e eu esperei aquele dia também. Porque eu sabia que eles iam. Pelo menos é o que eu esperava, que eles viessem. E aí, nesse dia, então, veio dormir comigo no meu quarto. A gente entrou na van e eles passaram na nossa frente, assim, uma velocidade absurda. Sumiram. Eles sumiram, a gente não viu mais. Nossa van ia na certa. Eles foram ultrapassar a nossa van e ultrapassaram por a mão errada. Nossa van ainda foi pro lado do outro lado da pista. Quando eles passaram pela nossa van, eles gritaram e a gente gritou de volta também. Esse percurso de Afogados até Carnaíba, a gente acabou dormindo. Quando a gente acordou, a gente já acordou com... Tipo, todo mundo se olhou assim, o que foi isso? Aí falaram, foi um acidente. Eu lembro que a gente abriu logo a van e foi indo. Quando a gente viu tudo, tinha uma van na nossa frente. Era uma van, se eu não me engano, ela estava tudo Recife. E a gente perguntou assim, qual carro é? Qual carro? O senhor chegou a ver qual carro é, porque já tinha pegado tudo da gente. O senhor chegou a ver qual carro era? Qual carro era esse daqui? Porque o outro dava pra ver ainda que tipo de carro era. O deles não dava. Falaram, ele falou desse jeito. Eu acho que era um carro prata. Eu lembro que a gente olhou assim, não é possível. O meu nome é Jacques, né? Na época eu fazia parte há 4 anos do Corpo de Bombeiros, né? Eu entrei no ano de 2011 e trabalho em Afogados da Engazeira hoje. Na época também trabalhava aqui em Afogados da Engazeira, né? Na data da ocorrência, do acontecido. Acidente do cacete, velho. O solicitante informou que 2 veículos haviam colidido lá e necessitavam da nossa ajuda lá para extinguir aquelas chamas, né? Aí chegando lá, coisa mais sinistra do mundo.
Fogo, muito fogo, né? Fogo tinha adentrado no carro. E os dois é incendiado. Somos chamados para dar apoio à equipe de afogados. A equipe de afogados que foi para a polícia da uns anos da gente receber o chamado, eu tinha recebido muitos amigos e tinha direção a de flores. Não sabia se era verdade, só que eles sabiam da conta e ligaram para mim porque eu estava sabendo de alguma coisa. Aí, na hora que eu estava dando minha ligação, eu peguei a ligação do chamado. Esse acidente. Aí eu acho que você já imagina como é que foi meu coração até da tarde. Eu estava de serviço nessa data aí, lá em Afogados da Engazeira. Eu fui acionado pela socorrência. Quando a gente chegamos no local, a gente se deparou com 2 veículos em chamas. Se eu não me engano, um era um Fiat Uno e o outro era um S10. Um trânsito intenso, as 2 faixas fechadas. O mato pegando fogo, porque os carros de seguro, né, incendiaram. Muito fogo e 2 carros bloqueados. A gente se deparou com aquela cena complicada de ver. Logo de início que chegamos lá, a gente chamou pelas pessoas, né? Ninguém respondeu. Aí logo verificamos que estavam todos em óbito. Fomos apagar as chamas, conseguimos apagar as chamas. E a gente conseguiu liberar, né? Foi um acidente bastante feio, bastante vítimas. E infelizmente todos vieram a falecer. A ocorrência evoluiu, meus pontos ficaram descarbonizados. A gente fez a extinção do incêndio. E depois, com um aparelho que a gente tem aqui, a gente realizou a extração das vítimas que estavam presas nas ferragens. Aí foi um momento muito delicado, né? Muito delicado e muito complexo lá para a gente, né? Naquele momento assim, você para um pouco e dá uma refletida, né? Dá uma refletida na vida, mas nós temos que agir, nós não podemos parar. Eu até conversei muito com meus amigos, eu sou de criança para bombeiro, eu consegui ser bombeiro. Eu sabia que me deparar com situações, inúmeras situações complicadas. Porém, assim, a gente não tinha noção do que seria se deparar com a situação onde encontravam as 6 vítimas que vieram a falecer lá no local. Eu nunca tinha decorado, veio incendiado e muito mais bem. Então, acostumar, a gente nunca acostuma não. Porque a gente chega no cenário, né, da ocorrência e vê aquela situação, né, daquelas vítimas, né, daquelas vidas que foram perdidas assim de uma forma tão brutal. Né? É uma situação muito complicada. A gente é treinado, a gente é fogo, não sentir, para não se emocionar em ocorrências. A gente é treinado para isso. Bem, a gente é ser humano. É ser humano como não se emocionar. Eu posso dizer que hoje foi uma das maiores ocorrências que eu fui durante esse período que eu estou aqui no Corpo de Bombeiros. No dia também, o mais antigo da situação lá, que era um sargento Tempé, ele era da minha guarnição. Eu estava sob o comando dele no dia. Um excelente bombeiro, e veio a falecer 5 anos após aquela ocorrência. Então, só o que me vem na cabeça, eu aviso lá naquela ocorrência comigo, hoje não está mais com a gente. Eu acho que um documentário como esse, a gente consegue mostrar para a população o que realmente pode acontecer. A gente deve sair com tudo
sair de casa, deixar pai, deixar e não voltar mais. Porque não vai impactar só naquela pessoa que morreu, vai impactar em toda a família, né? Ali foram 6 famílias, né, que foram prejudicadas. A gente trabalha muito aqui, a gente anda muito em estrada, a gente sai ocorrência, aparece missão. Eu sempre, quando eu pego a estrada, questão de ultrapassagem mesmo, se eu não tiver 100% de segurança, eu não ultrapasso. Eu posso ir até o Recife, atrás de um carro, de um caminhão, mas se eu não tiver 100% de segurança, eu não ultrapasso, né? Eu acho que a mensagem que todo bombeiro quer passar é responsabilidade, respeito com o prazo, respeito com a vida. Eu acho, né, com certeza, que sempre tem alguém esperando por a gente em casa. Sempre, a gente vai de casa, sempre com o irmão, com o pai, com o filho, com o amigo, com o filho. Sempre fico com a companhia e pensar que aqui dentro não mora só uma pessoa, não. Dentro da gente mora infinitas pessoas que gostam da gente. Então a gente tem que respeitar a nossa vida e respeitar quem está esperando por a gente. Meu nome é Jairo Lima, sou policial civil em Pernambuco há pelo menos 14 anos. Fui solicitado através do efetivo da Polícia Militar, que noticiava o ocorrido de um acidente de trânsito na PE 320 entre a cidade de Flores e o município de Carnaíba. Segundo as informações recebidas, teria havido uma colisão entre 2 veículos e no local teria um incêndio de grandes proporções. Então, logo em seguida ao recebimento dessa informação, eu peguei a viatura e me desloquei até lá. Chegando no local, já se encontrava a equipe da Polícia Militar e alguns populares. Então, o efetivo da Polícia Militar já também tinha entrado em contato com o Corpo de Bombeiros, que estava em deslocamento. O fogo realmente tomou conta dos 2 veículos e nós não tínhamos como chegar perto. Logo em seguida, chegou o veículo de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, onde fizeram o resfriamento inicial. Enquanto isso, fazíamos uma varredura na localidade para ver se alguém poderia ter sido arremessado para fora do veículo, chamávamos, mas não tinha ninguém fora. Todos os ocupantes estariam dentro dos veículos. A gente imaginou que a festa acabaria mais cedo, porque até então a gente estava esperando o Dionísio chegar lá em casa. E assim, foi dando 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, nada. Aí a gente foi deitar, porque no dia seguinte ia viajar para Caruaru. Aí a gente deitou, e você deita, fica esperando o sono chegar e nada do sono. E do nada uma ligação. Ligaram no meu telefone de Edivan. E falaram para ele que havia acontecido um acidente com o carro dele em Flores. Aí a gente disse, não é possível. O carro tá aqui em Afogados, lá na festa, não tem nada a ver com Flores. Mesmo assim, ele se levantou e foi atrás para ver. Chamou a irmã dele e foi atrás. Nesse momento, já chegou ao local algumas pessoas querendo saber o que tinha acontecido ali. E uma dessas pessoas dizia que um sobrinho, se não me engano, um sobrinho dele teria saído da cidade de Afogados com destino à cidade de Flores, e que citou qual era o veículo, era um Fiat Uno, e disse a placa do veículo. Mas o incêndio teria sido tão devastador que nem as placas dos veículos nós não conseguíamos identificar, porque tudo ficou queimado. A gente iniciou uma verificação e percebemos que em cada um dos veículos tinham 3 pessoas. Mesmo essa pessoa, esse parente, tendo informado que o sobrinho teria saído com esse carro, mas ainda
existia a esperança de que mantivesse contato, então as pessoas ligavam, né, tentavam falar com ele, mas não conseguia. E aí eu já corri para as redes sociais para ver se eu via alguma coisa. Logo em seguida chegou mais uma informação, que ele teria saído juntamente com mais 2 amigos. E a história começou a ficar mais preocupante ainda. E aí, quando eu estava olhando o Facebook na época, eu vi uma foto do carro incendiado e falava sobre o acidente. E aí eu lembro que eu liguei para Edivan e disse: reza para não ser os meninos, porque se for os meninos não sobrou nada. Eu lembro. Quando eu soube da notícia, eu estava em casa. Naquela época eu estava sem celular, então minha única rede social era o Facebook. Então, como aquelas notícias se espalhavam rapidamente, eu acho que celular mais ainda, só que eu não estava com o celular, era o Facebook. Então, no Facebook foi uma febre também. Tipo, foi o pessoal comentando, ainda não tinha vídeo, não tinha nada, era só a notícia mesmo. Como eu era o vizinho de Maísa, quando eu saí para fora, eu vi aquela movimentação, um monte de gente, todo mundo chorando. E aí que foi que caiu a ficha que tinha realmente acontecido esse acidente. Então já começaram ali a imaginar que realmente seria o veículo do rapaz com os 3 ocupantes. Mas não tinha como identificar preliminarmente nas condições que lá estavam. Sabíamos que tinha um no banco do motorista, um no banco do passageiro e mais uma pessoa atrás. Mas não dava para identificar sexo, não dava para identificar nada das pessoas, porque o incêndio foi, como disse, muito devastador. E a gente chegou exatamente no momento. Exatamente no momento. Acho que a gente chegou coisa de 3 a 4 minutos depois que tudo aconteceu. E eu lembro que ficou uma fila, assim, a gente muito perto do fogo, muito perto. Todo mundo assim olhando pro carro, que ninguém estava conseguindo acreditar no que estava acontecendo ali. E a gente ainda tinha uma esperança de que não fosse eles. Porque a gente tinha combinado com eles, eles esperaram a gente no primeiro posto daqui de Flores. E lá no momento, os bombeiros chegaram e pediram pra gente sair. E a gente acabou de ir embora. Sem ter uma certeza se realmente era eles. A gente chegou no posto, eles não estavam. Aí foi quando a ficha começou a sair mesmo, sabe? Estava viajando para Recife e recebi uma ligação. Porque a gente às vezes fazia essa rota de Flores. E durante o percurso, mais à frente, minha mãe também viu a reportagem que tinha tido um acidente, mas não tinha nome de ninguém. Sertânia, eu vi a reportagem, o acidente de Flores, quando pessoas estavam pisadas. Gente, aconteceu um acidente em Flores. Eu só lembro disso. Eu apaguei. E foi quando eu recebi a ligação de uma amiga. E aí, quando eu atendi ela, que história é essa que Maísa morreu num acidente? Com um choque, porque eu não esperava o nome dela. Não esperava nada sobre ela. Tinha visto Maísa naquele dia, quando ela estava chegando na festa. E foi um choque. Que história? Que conversa é essa? Eu vou ligar para Maísa agora, para Maísa admitir essa conversa. Mas quando eu fui ligar, ela me chamava. Já no chamado dela, o de Jonathan, quando eu tentei, ainda chamou. Não sei. Isso era o quê? Não era nem 7 horas, era 6 e pouco. Eu acho que ainda não tinha pegado fogo. Ainda chamou 2 vezes. Mas eu nunca ia se atendido. Todo mundo tentou ficar sabendo e puxa chave eu não ouvi. Ela me preparou mesmo. Foi quando meu tio confirmou, foi até lá junto com a Edivan e confirmou que era ela. Só que eu tive que confirmar. Minha mãe já tinha acordado e já tinha visto a notícia também por meio de uma ligação alheia. E ela dizia assim, é ela. Não adianta, é ela, meu coração diz que é ela. Meu sobrinho Fabrício, ele ligou pra mim, eu atendi o telefone assustado.
E ele perguntou por Ita. E eu falei que Ita não estava dormindo. Aí ele repetiu, perguntou novamente por Ita. Eu falei, ele está dormindo, por quê? Aí ele, não, por nada. Achei estranho, mas nunca passou por minha cabeça. E no mesmo momento ele chegou lá em casa. E quando ele bateu na porta, eu disse, o que está acontecendo aí? Cadê Ita? Perguntou novamente, eu falei, Ita está comigo ali. Mas ele tem certeza que ele está aí? Eu falei, tem, o que é que está acontecendo? Eu podia imaginar qualquer coisa, menos a notícia que ele ia dar. Nesse momento eu levantei. Eu fui até a porta e perguntei à minha mãe o que tinha acontecido. Eu estava desnorteado, nem me lembrava de nada assim. E eu perguntei o que tinha acontecido e ela falou que teve um acidente com Maísa. E nesse momento já me veio Jonathan na cabeça. No dia do acidente de Jonathan, meu irmão, que chegou a notícia lá na minha casa, eu só fiz pegar o veículo, a moto, e fui bater lá no local para ver se eu reconheci o acidente lá o corpo, né? Aí quando cheguei lá, infelizmente não deu para reconhecer ninguém no local. Aí voltei de novo. E aí eu recebi a notícia foi através do meu irmão Jefferson, que veio me contar. Ele veio e eu estava estudando, né? Ia fazer uma apresentação de TCC. E aí me deparei com o meu irmão, buzinando, ele veio de novo. E um farol bem forte entrando dentro de casa e ele buzinando desesperado. Aí abriu o portão e ele foi e já foi me contando que Jonathan tinha sofrido um acidente e que não sabia como era que ele estava. E aí eu já fui falando, não, Jefferson, fica tranquilo. Não vai dizer nem a mãe nem a pai que a gente vai resolver, vamos lá de moto. Eu esperei por ele, esperei. Aí me deitei, fechei os olhos um pouquinho, os olhos ficaram assim pensando, aquele sono leve, sabe? Aquele sono leve. Ele me beijou, eu vi, ele me beijou muito forte, ele apertou comigo assim, da mãezinha, me deu um beijo. Eu disse, cadê tudo? Eu fui pra achar a cama com uma box, peguei a pessoa pra achar com uma box. Eu fui no banheiro, tinha a cozinha procurando ele. Cadê tudo, Jonathan? Cadê tudo? Me beijou agora, rapaz. Ai, quando me espera, o telefone toca. Aí Léo disse, é Rose. É Léo, amigo de Jonathan. Eu cheguei e disse, eu me beijou agora há pouco, você não beijou, ele não saiu, se escondeu. Aí disse, Rose, aconteceu um acidente com teu filho. Tu vai estar bem. Eu cheguei a ver que saber se está bem. Eu disse, Léo, meu filho estava aqui nesse instante comigo, me beijou, me abraçou, sentiu, me abracei, eu sentiu, aquele tudo no beijo dele, ele deu um beijo molhado. Eu senti, eu vi, ninguém me disse, eu vi, né? Eu disse, Rose, ele tá em Flores. Tá não, que ele fica pra casa, tá comigo, porque nós temos um acordo. Ai, eu passei assim com Deus. Eu preciso que ele fizesse meu filho. Eu não tenho mais, Deus. Eu disse desse jeito, eu não tenho mais. Eu corria com a boa da pista. Eu não quero mais saber de Deus. Mas Deus me deu um chão. Eu morreu. E eu disse a Deus,
porque deu certo o que eu tinha mais grandioso. E aí a gente foi a pior notícia que a gente poderia ter recebido naquele momento. E eu fui até o meu quarto, para ver se eles estavam lá dentro, porque a gente se arrumou lá e combinamos de voltar os três juntos para eles dois dormirem na minha casa. Eu cheguei até o quarto e fiquei segurando a maçaneta da porta e com medo de abrir a porta e não ver eles lá dentro. E nesse momento eu vi minha mãe gritando lá fora. Foi aí que eu tive a certeza que Jonathan estava também. Então eu abri a porta do quarto e não vi eles dois lá dentro, só as coisas que eles tinham deixado. Naquele momento começaram as pessoas a ligar, muita gente ligando, perguntando, pessoas da família, perguntando por Ida. Eu disse que ele estava em casa, porque como eles três andavam juntos, só viviam juntos na verdade. As pessoas acharam que tinha sido no carro, né? Que Ítalo está dirigindo, ele disse que morreu, o motorista também. Então as pessoas imaginaram que poderia ter sido Ítalo e eles dois, que morreram os três que estavam no carro. E eu lembro que Maiara me ligou e disse: Kati, me avisa alguma coisa? Me avisa se é eles? E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, quando o Edvan ligou e disse que realmente era, que tinha reconhecido e que ia voltar, eu lembro que eu tive que ligar para Maiara para dizer, porque eu estava com aquela responsabilidade de dizer que realmente era eles. E eu lembro que eu liguei, foi a pior notícia que eu tive que dar na vida. Tanto é que eu disse para Maiara que era eles e ela ficou muda no telefone. Ela não respondeu mais. Que eu também não consegui falar mais nada na época. Foi um dia aterrorizante, né, para todo mundo. A primeira foto que foi divulgada naquela noite, a primeira pessoa que identificaram foi Maísa. E aí, meu pai, com pouco tempo, chegou e falou que estava preocupado, chorando, ele estava chorando, porque tinham dito que era uma de nós que estava naquele carro também junto. Então ele foi lá muito abalado, porque o motorista era o nosso primo, o sobrinho dele, mas era minha prima por parte de mãe, o motorista era por parte de pai. E ficou sem saber quem era aquela pessoa, e com um tempo identificaram que a outra pessoa era Jonathan. Aí pronto, aí daí já parti para o posto onde meu pai trabalhava. E fui ver se meu pai sabia de algo. Porque também fiquei com medo de alguém chegar lá e contar de uma forma que ele não pudesse suportar. Aí cheguei lá, Jefferson não foi. Aí quando cheguei lá, meu pai ainda não sabia de nada. Aí tentei tirar meu pai dali e ao mesmo tempo começou a chegar gente para contar. E eu olhava para o pessoal pedindo para não contar, porque era para me tirar meu pai dali do posto. E aí foi onde eu fui, digo, não, vamos lá na casa de mãe. Aí quando eu cheguei lá na casa de mãe, para poder ver como era aquela casa, que alguém já tinha contado também, já tinha contado para ela. E era como se ela tivesse inconsciente. A gente foi de carro até a casa da mãe dele. Chegando lá, a gente desceu para a casa da avó dele, que era mais no centro da cidade. Quando chegou lá, já era de madrugada, acredito que já era de madrugada, quando a gente teve a confirmação mesmo de que eram eles dois. E daí a gente foi para a casa da avó de Jonathan, e lá a gente ficou sabendo. Na verdade, né, começaram as pessoas a mandarem áudio como se fosse Maísa, dizendo que estava bem. E a gente ainda tinha essa esperança de que não fosse verdade. Mas infelizmente era verdade e a gente ficou sabendo. As 6 pessoas, 3
do carro que eles estavam e outro carro com mais de 3 pessoas. E após algum tempo, já tinha certeza que os ocupantes do veículo Fiat Uno seriam, né, as pessoas de Dionísio Pereira da Silva Neto, Maísa Siqueira Liberal e José Jonathan de Souza Cassiano. E no veículo S10 a mesma situação, 3 ocupantes. A partir dali começou-se as incógnitas, né? Quem seriam as pessoas que ocupavam o veículo S10? O que é que nós fizemos? Nós retiramos os corpos, fizemos a colocação em urnas separados e identificando qual era a posição que essa pessoa estava no veículo, para facilitar na identificação. Nesse momento chegou uma pessoa da cidade de Carnaíba, segundo informações de parentes, né, do condutor do veículo S10, ele seria a pessoa de José Luiz de Vasconcelos Júnior, residente na cidade de Carnaíba. Uma observação em relação aos passageiros do veículo S10 é que os 3 estavam nos bancos dianteiros do carro, visto que o carro provavelmente vinha carregado de confecções, de roupas. Então, no banco do passageiro tinham 2 pessoas. E esses corpos eles foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Recife. Então, essa ocorrência ela não terminou no mesmo dia, porque precisava-se da identificação desses corpos que tinham seguido para o Instituto de Medicina Legal, e precisávamos também ter uma noção de quem seriam essas outras 2 pessoas. E eu, inclusive, fiz uma solicitação através de uma rádio na cidade de Serra Talhada, um programa que passava do meio-dia, informando o ocorrido desse acidente. E para atingir mais pessoas, a ideia foi de utilizar a rádio para a gente tentar chegar à identificação dessas 2 pessoas que estariam no veículo S10 juntamente com o condutor. E isso demorou alguns dias para que chegasse a informação até nós. 2 mulheres estariam desaparecidas desde o domingo. Que essa mulher teria se deslocado até a cidade de Salgueiro para fazer a visita a um parente, uma pessoa dela que estaria preso, né, no presídio de Salgueiro. Ela chamou uma outra jovem para acompanhá-la. E por coincidência, no momento que saíram da visita, foram para a margem da rodovia e o veículo do S10 passava e deu carona. E as trouxe, elas dizendo que viriam até a cidade de Carnaíba. E as trouxe, e aí foi quando nós conseguimos fechar a história de quem seriam todas as vítimas desse acidente. Eu, apesar de já ter participado de muita coisa nesses 20 anos de serviço policial, mas nunca tinha participado de uma ocorrência dessa magnitude com tantas vítimas, um incêndio devastador. Foi tudo muito sofrido. Eles tiveram que ir para Recife para reconhecer os corpos. Aí alguém da família da Maísa tinha que ir, a mãe não tinha condições, o pai não tinha condições, teve que ir a irmã, o irmão veio de São Paulo, a mãe do Jonathan também não tinha condições. Assim, a gente que não é mãe, não é pai, ficou total abalado, imagina para eles que são mãe e pai. O acidente com 6 mortos em Flores. Parentes das vítimas estiveram hoje no IML do Recife para recolher material genético para comparar com os restos mortais. Os corpos não foram liberados. De acordo com a polícia, o carro pequeno era de Afogados da Engazeira e transportava Dionísio Pereira da Silva Neto, de 23 anos, Maísa Siqueira Liberal, de 19 anos e José Jonathan de Souza Cassiano, de 20 anos. Na caminhonete estavam 3 pessoas, mas só o motorista foi identificado até agora. O motorista é José Luiz de Vasconcelos Júnior.
Ele era de Carnaíba e voltava de uma viagem a trabalho de Governador Valadares, que fica em Minas Gerais. A polícia suspeita que os outros 2 ocupantes da caminhonete estivessem de carona. Por isso, quem tiver algum parente ou conhecido que esteja desaparecido desde ontem, deve ligar para a Delegacia de Flores. No IML, no bairro de Santo Amaro, 14 parentes das vítimas que estavam no Fiat Uno aguardam a liberação dos 3 corpos. A ansiedade é grande. A ansiedade que eu tenho é que minha esposa, ela não vai ver meu filho, porque não tem condições, porque eles são carbonizados. Mas nós queremos fazer um enterro digno. E eu queria agilidade nisso, porque nós não estamos aguentando. Minha mãe não tinha estruturas para ir, meu pai também não, e foi eu e meu irmão. Foi mais aterrorizante do que receber a notícia do dia do acidente, porque a gente passou mais de um dia lá, né, para poder liberar os corpos. Além do sofrimento que a gente estava vivenciando, né, a gente não sabia como ia encontrar, como ia ver, e não foi legal. Foi horrível. E aí quem foi meu pai. Aí meu pai foi para poder fazer o reconhecimento. E eu fiquei para poder resolver toda a outra parte burocrática. Eu sei que se juntaram lá e a única medida para poder liberar o carro dele, o corpo deles na época, eles tiveram que assinar para eles saírem de lá como se fossem indigentes. Eles não saíram de lá como Maísa, como Jonathan e como Dionísio. Eles saíram de lá como indigentes para poder a gente ter, pelo menos, como fazer um enterro digno para eles. Então, isso tudo foi muito sofrido. Então, isso demorou alguns dias. Acredito que uns 3 a 4 dias até que eles pudessem vir para a gente velar o corpo. E aí, isso aconteceu tudo no domingo e somente na quinta puderam chegar os corpos. E foi aquela comoção que a gente sabe na cidade, que não teve quem não se comovesse com essa tragédia. Eu consigo sentir essa dor até hoje da mesma forma que eu senti no dia. É como se tirasse um pedaço da gente, a gente não consegue explicar a dor de perder, de não ter mais por perto. A gente só aceita. E o velório aconteceu na quadra, no centro desportivo aqui da cidade. Os caixões eles tiveram que vir fechados, não puderam ser abertos. E após tudo isso, começou a cair a ficha, um pouco mais assim, de como seria, de como eu e todas as pessoas iríamos lidar com aquilo. Eu sou Suênia Larissa, sou psicóloga, e o documentário vem para ressignificar a perda dessas pessoas e substituir a ideia de uma tragédia pela imagem de pessoas que não foram só vítimas da tragédia, mas também pessoas que construíram laços, vínculos, que tiveram seus entes queridos, os quais sofrem com o luto. Não existe para os entes queridos uma espera do que vai acontecer. A morte escancarada, ela recebe esse nome pela forma como acontece. É uma morte que vem de maneira abrupta, repentina e invade a vida dos entes queridos, os espaços, não somente onde acontece a morte exatamente, mas os espaços das redes sociais, dos noticiários.
e ela está visível aos olhos de quem passa pelo lugar onde acontece. Não poupa crianças, não poupa idosos, não poupa as pessoas que não estão preparadas para lidar com o acontecimento. Eu só fiquei sabendo do acidente depois de 15 dias. Minha mãe foi para ficar comigo no hospital e eu peguei o celular dela e vi umas postagens deles que tinham sofrido o acidente. Quando eu vi, eu tive uma crise de riso. Eu parava de rir. E depois que veio a crise de choro também. Algumas pessoas têm reações que podemos dizer incomuns, porque o luto ele vai reverberar de diferentes formas na vida de quem recebe uma notícia assim. A morte escancarada, por chegar com informação muito rápida para diversas pessoas, costuma trazer como consequência um luto coletivo, que seria aquele luto que, como o próprio nome diz, atinge uma coletividade. Pessoas que não conhecem as vítimas costumam sentir pela perda como se conhecessem. Ele é o meu filho. No dia 17 de setembro ele nasceu. Com 3 dias depois aconteceu essa tragédia. Inclusive Maísa Siqueira era a madrinha dele. E eu sempre falo muito dela para ele, que era uma das melhores amigas minhas, inclusive era muito magra. Eu lembro que eu saía de casa para beber de manhã e só voltava à noite. Era a forma que eu achava de descarregar tudo isso assim. Eu sempre bebia e chorava e voltava para casa, dormia. No outro dia era a mesma coisa, sempre saía para beber e isso foi se tornando rotina. Após isso, tentei tirar minha vida por várias vezes e até que um dia eu percebi que se fosse para acontecer alguma coisa comigo, teria acontecido naquele dia, porque como nós sempre estávamos juntos e naquele dia eu não fui com eles, então eu vi que aquele não era o meu momento. Então a partir daí, mesmo sendo duro e difícil, eu comecei a seguir minha vida. Meu nome é Resineide Marques Simões, sou psicóloga. A minha preocupação sempre foi entender o comportamento do outro. Por que eu tenho que me apegar à dor da perda? Por que eu vou sofrer? Não, tira a palavra sofrimento. Você vai se lembrar de coisas boas que você passou. Isso é o que a gente deve sempre trazer na memória da gente, as coisas boas que a gente viveu com os outros, né? Os tempos bons, também os tempos difíceis que a gente vivenciou e como a gente saiu, procurando cultuar, certo? Essa memória assim, de uma forma positiva, nunca de uma forma dolorosa. Mas a gente está procurando fazer o quê? Ressignificar essa dor da perda. A gente está chamando a atenção para um trabalho, né, que está sendo desenvolvido para a gente chamar a atenção para essa situação que aconteceu. Porque a gente não pode mais mudar o que aconteceu, mas através da fala das pessoas, né, sobre esse acontecimento, a gente pode ressignificar, a gente pode ter outro modo de ver a vida, né, de valorizar a vida, de valorizar a alegria. Meu nome é Marcos Vinícius Ferreira Liberal, sou irmão de Maísa. Eu tinha 7 anos quando Maísa chegou a falecer. Já senti muitas vezes a presença dela. Tem hora que eu tento falar com ela, tento sonhar, não consigo, só sinto o cheiro dela. Eu me sinto muito feliz por saber que minha irmã era tão amada por todos. Todo mundo gostava muito dela, falava muito bem dela. Onde eu chego só vejo comentários bons dela.
meu filho. Deixou um legado de que o amanhã não existe. Existe o hoje. Eu disse, mãe, hoje o que existe, eu te amo, mãe. Eu tô aqui para te ver, eu te amo. Quando eu tive um sonho com ele, eu disse, mãe, para de chorar, eu estou bem. Estava tão lindo, meu sonho, tão lindo. Eu disse, eu estou bem. E quero ver a senhora bem também. Eu disse para ele, você está bem realmente, meu filho? Eu disse, estou bem. Eu tentei abraçar ele, disse, não posso abraçar. Eu disse, por quê? Ele disse, porque mãe não está ainda satisfeita. Mãe não estava pronta. Ele disse para mim que eu não estava pronta. A importância de seguir a vida como um todo, né? De voltar a ter suas atividades corriqueiras, de aderir a um novo estilo de vida, é a forma que permite que as pessoas possam elaborar esse luto, vivenciar o sofrimento, porém sem necessariamente viver unicamente do sofrimento. É importante o acompanhamento psicológico, de maneira que a pessoa enlutada receba todo o acolhimento necessário, de maneira que ela possa nomear suas dores, reconhecer os seus sentimentos, reconhecer como aquele luto afeta a sua vida, como interfere na sua rotina e, de fato, elaborar, viver aquele luto de maneira que ela possa seguir sua vida sem se deter apenas ao sofrimento. A psicologia, ela desempenha um papel crucial nessa compreensão, certo? Da elaboração do luto. As diversas culturas, elas aprendem a manifestar esse processo, cada uma com a sua singularidade. São rituais, homenagens, que oferecem uma forma de expressar a dor e simbolizar a perda, buscando o quê? Dessa forma, facilitar a aceitação da morte. É o último adeus expressado nas mais diversas formas de emoções. Então você faz homenagens, você agora está sendo feita essa homenagem, esse documentário, é uma forma de quê? Manter viva, certo? Aquela lembrança das pessoas, a memória deles, não esquecer deles. A gente não esquece. A gente apenas passa para outro nível de complexidade. Nem o sofrimento faz com que a gente tire a pessoa da memória. A intensidade que ela vivia, é isso que eu guardo para mim, que é tudo tão rápido, tudo se acaba numa fração de segundos. Que o que ela deixou é isso, assim, dentro de mim, o que eu sinto sobre Maísa é que eu tenho que aproveitar cada segundo que eu tenho perto dos meus. No documentário, a gente não fala só da dor, a gente fala de quem eram eles, de quem eram os meninos. Mas eu sinto orgulho, eu sinto alegria, eu sei que de onde eles estiverem, eles estão felizes, porque o mundo está aí agora para ver quem eram eles. E entender o porquê que a gente sente tanta falta, porquê que a gente fala tanto que tinha luz, o porquê que aquele velório era tão cheio, tanta gente, porque tanta pessoa sentiu a perda deles. Porque eles eram isso, eram especiais, então é sobre contar a história deles. É mais a história deles do que a dor de perder eles. Isso. A vida da gente é da pessoa. Somos apenas uma vela acesa. E a qualquer momento nos separamos. Então, a mensagem que eu quero deixar para cada um é que abracem, amem, digam eu te amo, o quanto puder. E eu creio que muita gente vai se emocionar, principalmente o pessoal que vive com ele, que sente saudade. Então vocês têm uma noção, né? De como o tempo está passando tão rápido e hoje já faz 10 anos dessa feita. E até hoje mexe com quem até mesmo não conhecia, né? Até porque ele conheceu. Eles teve a sorte de ter a amizade deles. Sentiram muito, porque eles eram amigos de verdade. Ele teve que... Eu amava muito ele, que a
sabe que ele era muito fã. Porque ele era o meu melhor amigo. Ela continua viva dentro de mim. E ele também. Jonathan, interessante que as personalidades deles também eram parecidas, né? E Jonathan era bem alegre, não tinha tempo ruim não pra ele. Vendo esse documentário, eu sinto o quanto ela era amada. A vida é passageira, né? A gente sabe que a vida é passageira, a gente tá aqui agora, amanhã a gente pode não estar, porque no final todo mundo sofreu, né? A gente sofreu com a partida dos dois, né? Deles dois. Todo mundo sofreu. Eu acho que eu sempre disse para os meus amigos que eu sinto, que eu amo, que eu gosto. Acho que o estar presente é dizer o que você sente. Você valorizar a presença do outro. A última recordação de estar juntos foi 15 dias antes do acidente. Ítalo, Maísa, Jonathan chegaram lá, fizeram uma festa surpresa para mim. Minha família programou com vocês foram. A gente curtiu, comemorou meu aniversário. Eu não me arrependo de não ter falado nada para eles. Mas eu acho que pra gente amar mais o outro, pra gente olhar mais pro outro, independente de qualquer coisa, na sua família, os seus amigos, eu acho que esse documentário vai mostrar que os meninos eram família, eram amigos, eles eram presentes. Então, é isso. Mostrar que a gente pode ser presente na vida do outro sem precisar de muita coisa. Isso é muito gratificante pra gente, da família, saber que tanta gente gostava dela, tantas pessoas conheciam Maísa. A Maísa, sorriso, pra você ver Maísa, sem sorriso, a coisa devia estar muito mal dentro dela. Só tenho a agradecer pelo que você está fazendo. Eles estão sorrindo lá onde eles estiverem. Eles podem não estar mais presentes entre a gente fisicamente, mas acredito que cada um que deu um pouco do seu depoimento aqui leva eles no coração, na sua memória, que jamais será apagada. Sintam o quanto eles eram especiais vendo esse documentário. Vejam o quanto eles eram especiais. E quem teve a oportunidade de conhecer eles sabe do que eu estou falando, das pessoas maravilhosas que eles eram. Foi uma forma de mostrar que durante esse tempo todo que passou, eles sempre estarão na vida, na memória da gente. Porque, como eu falei, eles podem não estar fisicamente, mas estarão sempre na nossa memória, para sempre. Eu sei que vai tocar no coração de cada um de vocês, mesmo para quem não chegou a conhecer, através desse documentário. Conhecer a história deles, o que aconteceu, que os pais deixem seus filhos mais à vontade para se abrirem, né? Para tornarem amigos um do outro, porque isso é muito importante. Você não ter essa confiança, essa segurança, né, de chegar para o pai e desabafar, né? Faltando muito nisso, né, na relação de pai e filho. Confiem mais e abracem mais. Todas as amizades que ele deixou aqui na Terra, os amigos, os familiares, sempre guardo ele no coração, sabe? Eu gostaria muito que vocês vissem o documentário para conhecer um pouquinho de quem foi Jonathan. Eu só sei que hoje ela se encontra com Deus, nos braços de Deus. Gostaria muito que ela estivesse comigo aqui agora, que Deus precisava dela com ele. Então, minha gente, agradeço a todos vocês que conheceram ela da forma que era ela. Para mostrar que meu filho é um menino bom, que é um menino digno, que é um menino capaz de mostrar que deu amor a muitas gente, que tem um legado de 20 anos, nasceu no dia 20, faleceu no dia 20, tinha 20 anos. Ele tinha tudo
que Deus queria. Era um menino bom para ele, ao lado dele. Porque todos os dias eu amo você, ou filho, ou mãe, ou neto, ou amigo, ou namorado, ou marido, ou mulher. Se está amado e fala a verdade. Do coração, como eu dizia, ele tirava da alma dele as palavras, eu sentia a verdade um pouco no abraço, sorrir. Era no teu John, a glória de Deus. Mas ele está aqui comigo um pouco, recebe. Porque eu guardei na minha tela aqui, porque eu quero ver lá no meu braço, o que eu fiz no meu braço. Oi, amor de mãe, vamos acordar, neném? Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Essa saudade é a lembrança dos bons momentos que a gente viveu, das coisas que a gente usufruiu, do legado que a pessoa deixou pra gente, que a gente não pode jogar no canto. Isso faz parte da nossa vida, faz parte da ressignificação daquele momento na nossa vida, né? Não existe um momento certo, não existe um momento certo para a gente superar. É um processo. E esse processo, ele precisa de tempo. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Eita velho sentimento que a tanta gente consome, que depois que aparece, dói, alivia, não some. Toda a humanidade sente a flor do laço somente, deu-lhe a essência do nome. Musa de tantos poemas, filha pura da verdade, quantos poetas cantaram com rara simplicidade? E se eles tanto cantavam, isso é porque já estavam sabendo o que é saudade. Uma saudade infestada no meu peito eu sempre tive. Não sei como é que se vive sem ter saudade de nada. Até mesmo um camarada, quando faz uma partida, nos deixa por despedida uma saudade plantada. Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando se perde a esperança. Saudade é um parafuso que quando da rosca cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai. Depois que ferruja dentro, nem distorcendo ele sai. Saudade é uma agonia que dá no meio do peito, coceira no braço esquerdo para quem não tem o direito, a volta de um funeral, a quarta do carnaval. É coisa que não tem jeito. Quem quiser plantar saudade, escalde bem a semente, plante num lugar bem seco, na hora do sol bem quente.
pois se plantar no molhado, ela cresce e mata a gente. Eu já estou diminuindo de tanto sentir saudade. Saudade me dá insônia, de comer tira a vontade. Sinto saudade até deles, quando não estou com saudade. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo longe não me conformei, pode crer eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou, eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração, trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão o teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. O teu amor chamou, eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração, trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão o teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Te amo. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz, feito um balão. No ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais amargo fim,
simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais bem, mais. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração, do alto coração, mais alto.